Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Mais uma aula da nossa revisão Paz-UEMA Enem, ok? Turminha, na nossa aula de hoje estaremos abordando cálculos químicos. Cálculos químicos, também conhecido como cálculo estequiométrico. Então nós vamos trabalhar a ideia de estequiometria e coeficientes, os coeficientes estequiométricos, balanceamento de reações químicas, ok, turminha? Então, foco, atenção, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo, ok? E qualquer informação que você achar interessante, você pode printar a tela, certo? E passar essas informações para o seu caderno, ok? Então, vamos começar. Vocês já sabem, a nossa revisão ela é baseada na resolução de questões. Então, a gente está trazendo questões tanto do Paz-UEMA quanto questões do Enem. Ok, turminha? Então, questão Paz-UEMA 2012, olha só. O vidro é considerado um dos materiais mais recicláveis utilizados pelas indústrias alimentícias. É obtido pelo resfriamento de uma massa líquida à base de sílica. Considere a fabricação diária de 5.000 garrafas, então, primeira informação importante para a resolução da questão, por uma indústria pelo processo de fusão da areia, né? Ou seja, da sílica, que é o SiO2, do calcário e da barrilha, representada pela equação abaixo. Então, aqui nós temos a reação ou a equação química que vai nos dar a produção do vidro. Ok? Até destacamos o vidro aqui, a fórmula molecular do vidro, ok? Vamos lá. Admitindo que a sílica utilizada no processo tenha um grau de pureza igual a 80%, ou seja, ela não é 100% pura, ela vai apresentar impurezas. Então, o grau de pureza, 80%. E que cada garrafa produzida, né, ela tenha um peso de 400 gramas. Qual a quantidade de areia em gramas necessária para a produção diária de garrafas, ok? Turminha, nós temos algumas informações, as massas molares das substâncias que estão participando, ok? E aqui estão as alternativas. Então, vamos à resolução da questão, certo? E sempre que você achar necessário, você pode printar a tela e passar para o caderno. Ok? Então, as massas molares. Nós temos aqui a massa molar da areia e do vidro, certo? 60 gramas por mol e 478 gramas por mol, né? Respectivamente, da areia e do vidro. A massa total das garrafas, olha só, são 5.000 garrafas, a produção diária, cada garrafa com um peso de 400 gramas. Então, nós multiplicamos, ok? 5.000 por 400. Então, eu vou ter um valor igual a 2 milhões de gramas, ou seja, 2 vezes 10 elevado a 6 gramas. Outra informação interessante, importante, é a pureza da sílica, né? A sílica tem uma pureza de 80%, certo? Continuando. Então, nós escrevemos aqui a equação química. A questão, ela trata entre o dióxido de silício, certo? Que é a sílica, com vidro. Pela equação, 6 mols da sílica produz 1 mol do vidro, ok? Bom, a sílica tem uma massa de 60, então 6 vezes 60, vezes a pureza igual a 0,8, certo? Então, essa multiplicação ela vai ser proporcional à massa do vidro, 478 gramas. X gramas, né, de sílica vai ser necessário para produzir 2 milhões de gramas. Turminha, nós organizamos uma regra de 3 simples. Então, nós vamos ter meios pelo extremo. Ou seja, X vai ser igual a 6 vezes 60, certo? Vezes 0,8, que vai dar 288, vezes 2 vezes 10 elevado à sexta potência, sobre
478. Ok, turminha? Então, nós vamos multiplicar, certo? E dividir. E o resultado, certo? Vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a 6 gramas. A alternativa correta, a letra, olha só, a letra D. Ok, turminha? Então, nós montamos uma regra de 3, certo? E aí são as operações básicas, né? Multiplicação e divisão, ok? Segunda questão, questão do Enem 2021. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose, contida no melaço. Um desses formadores é a glicose. Aqui nós temos a fórmula molecular, cuja fermentação produz cerca de tantos gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, certo? Essa informação nós vamos determinar, conforme a equação química descrita. Então, nós temos aqui, olha só, a equação da produção do etanol, ou fermentação alcoólica. Tudo bem? Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que, após sua purificação, apresenta uma densidade igual a 0,8 gramas por litro. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. O comando da questão, turminha, a pergunta é: o volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de, ok? Então, nós queremos como objetivo final determinarmos o volume de álcool, de etanol, obtido a partir de uma massa do monossacarídeo, né, da glicose. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos à resolução. Segundo a proporção dada pela equação, 100 gramas de glicose vai produzir 50 gramas de etanol, certo? 50 mil gramas, porque a questão fala em 50 quilogramas. Convertendo para grama, para termos todos os participantes na mesma unidade, 50 mil gramas vai equivaler a X gramas de etanol. Primeira regra de 3 que nós montamos, turminha. Então, o que vai ser X? 50 mil vezes 50, certo? Dividido por 100. Observe que até destaquei alguns zeros, né, em vermelho. Esses zeros a gente pode eliminar. Então, na verdade, quando eu multiplico 50 mil vezes 50 dividido por 100, eu vou obter, olha só, 25 mil gramas de etanol, ok? Só que esses 25 mil gramas seria para um rendimento de 100%. Nós não temos esse rendimento. Nós temos um rendimento de 80%. Então, vamos montar agora, turminha, uma segunda regra de 3, certo? Quem vai ser Y? Vai ser 80 vezes 25 mil dividido por 100. Vai nos dar um resultado final de 20 mil gramas, certo? Então, com rendimento de 80%, eu vou obter 20 mil gramas de etanol. Agora, para finalizar, eu vou pegar a fórmula da densidade. Densidade massa sobre o volume, ok? Como nós queremos o volume, então eu vou reorganizar a expressão da densidade. Quem vai ser o volume? Vai ser a massa sobre a densidade do etanol. A massa, 20 mil gramas, dividido por sua densidade, 0,8. Então, 20 mil dividido por 0,8, vou ter um resultado de 25 mil ml, ok? Porque a densidade é dada em gramas por ml, tá certo? Então, 25 mil ml ou, né, transformando para litros, 25 litros. Porque sabemos que 1 litro é igual a 1000 ml, ok? Então, 25 litros, alternativa correta, letra C. Olha só, letra C. Beleza, turminha? Próxima questão, né? Também do Enem, Enem 2021, segunda aplicação. As plantas realizam fotossíntese pela captura do gás carbônico atmosférico e, juntamente com a água e a luz solar,
produzem os carboidratos. O esquema, né, que essa equação, né, que a questão está trazendo, no esquema está apresentada a equação desse processo, em que as letras x e y representam os coeficientes estequiométricos da reação, ok? Então, nós temos aqui a equação, certo? Só que essa equação, ela não está balanceada, faltam, né, os coeficientes x e y. Então, o comando, né, a questão quer saber justamente isso. Quais são os valores dos coeficientes x e y da equação balanceada de produção do carboidrato e do oxigênio. Aqui estão as alternativas, certo, turminha? E a resolução, ela é bem simples. Então, a gente vai partir da substância mais complexa, que é justamente do carboidrato, ok? Então, nosso objetivo aqui é determinar a fórmula molecular, tá, desse carboidrato. Então, observando a estrutura e entendendo que cada vértice corresponde a um carbono e que os hidrogênios estão subentendidos, então esse carboidrato ele tem 12 carbonos, 20 hidrogênios e 10 oxigênios, ok? Se eu tenho 12 carbonos no carboidrato, ou seja, no produto, eu devo ter lá no reagente, para o CO2, também 12 carbonos, ok? Porque o CO2 tem um carbono, então para ter 12 carbonos, eu vou precisar do coeficiente 12, certo? E o hidrogênio, né, olhando para o carboidrato, nós temos 20 átomos de hidrogênios, H20. Então eu devo ter também 20 átomos de hidrogênios, ok? E o hidrogênio, aqui no reagente, ele aparece na água, né? Fórmula da água, H2O, são 2 átomos de hidrogênios, certo? Então, eu vou multiplicar por 10 para ter os 20 átomos de hidrogênios. Então, eu tenho, olha só, como coeficiente x, 12, e como coeficiente y, 10. A alternativa correta, a letra D. Pegaram, turminha? Então, aqui é uma questão de balanceamento, né? Determinação dos coeficientes de uma equação química. Questão de número 4. O marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 gramas cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem, né? Aqui nós temos a fórmula molecular dessa substância. Uma substância marrom, insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química. Então, a questão está trazendo essa equação química. E observem, ela já está devidamente ajustada, balanceada. Então, isso vai facilitar o nosso cálculo. Considere as massas molares do hidrogênio, do oxigênio e do ferro, né? 1, 16 e 56, respectivamente. Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade, ou seja, 50%, de um prego? Tudo bem? Aqui há as alternativas, então vamos lá. As substâncias envolvidas, nós temos o ferro, massa molar 56, certo? E a ferrugem. A ferrugem vai ter uma massa molar igual a 178 gramas por mol. Lembrando que um prego, 5,6 gramas e apenas 50% vai sofrer o processo da oxidação. Então, na verdade, 2,8 gramas, ok? Olhando a equação química, então, 2 mols de ferro vai estar produzindo 1 mol da ferrugem. O ferro tem uma massa molar 56, então 2 vezes 56, certo? Que vai estar para 1 vezes 178, que é a massa molar da ferrugem. 2,8, que é justamente a metade da massa do prego, 2,8 gramas, vai estar produzindo X, certo? Turminha, regra de 3, ok? Que vai ser X? 2,8 vezes 178, dividido por 2 vezes 56. A gente pode simplificar,
né, essa fração. Observe que eu coloquei aqui algumas representações que vão estar justamente levando a essa simplificação. Então, simplificando, eu vou ter, olha só, 1 vezes 1 vezes 89 dividido por 1 vezes 20. Ou seja, na verdade, 89 dividido por 20, que vai nos dar uma massa final de 4,45 gramas. Ou seja, a alternativa correta, turminha, a letra A, ok? Então, cálculos químicos, estequiometria, turminha, a gente resolve, né, boa parte dos cálculos através de uma regra de 3 simples. Por fim, questão número 5. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, né, que é o sulfeto de zinco, ZNS, de pureza 75%, ok? Então nós temos que ficar atento a essa informação, pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Então também aqui nós não temos um rendimento total, 80%, nesta sequência de equações químicas. Então nós temos 2 processos até chegar ao zinco metálico, tá certo? Considere as massas molares dos elementos que vão estar participando da equação química. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfarelita? Nós temos aqui as alternativas, turminha. Bom, vamos à resolução. Como primeiro passo para essa resolução, nós vamos determinar a equação global. Porque a questão nos deu 2 equações, certo? Então a gente vai trabalhar com essas 2 equações para chegar naquela equação global, tá certo? Quando fazemos a combinação de equações químicas, né, a gente tem que eliminar aquelas substâncias que aparecem, tanto do lado do produto quanto do lado do reagente. É o caso do óxido de zinco, certo? Tivemos que fazer um ajuste e multiplicamos a segunda equação por 2, para termos a quantidade total e correta dos elementos participantes. Então nós vamos cancelar o óxido de zinco, porque ele está aparecendo na mesma quantidade nos 2 lados das equações. Então essa é a equação final, depois de termos combinados as 2 equações problemas, né, que a questão nos trouxe. Com base na equação global ou equação geral, nós podemos chegar, né, à massa final. Lembrando que nós temos aqui uma pureza igual a 75%, certo? E um rendimento para o zinco, um rendimento de 80%. Então, olha só, 2 mols da esfarelita está relacionado com 2 mols do zinco. Ou seja, é uma equação, na verdade, é uma reação de 1 para 1, tá certo? Então, 97 gramas, que é a massa molar do sulfeto de zinco, está para 65 gramas vezes o rendimento, que é de 0,8. 0,75, certo, que é a pureza, vezes a massa do minério, né, isso vai estar relacionado a X, a tantos gramas do zinco metálico obtido. Regra de 3 simples, quem vai ser X? 0,75 vezes 100, vezes 65 vezes 0,8, dividido por 97. Bom, agora, matemática, aquela matemática básica, nós vamos estar multiplicando 0,75 vezes 100, 75, 65 vezes 0,8, 52. Então, 75 vezes 52, dividido por 97. Fazendo os cálculos devidos, olha só, 40,2 quilogramas. Ou seja, a alternativa correta, turminha, a letra C. Então, mais uma vez, nos cálculos químicos, a gente vai conseguir resolver através da utilização da regra de 3 simples. Beleza, turminha? Bom, essa foi a nossa aula
Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, turminha. Forte abraço a todos. Valeu! Olá, turminha, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Bom, mais uma aula da nossa revisão Paz ou EMA Enem, ok? Bom, e estaremos trabalhando nesse vídeo, nessa aula, termoquímica, ok? Que é a parte da química que vai relacionar a variação de calor, a ideia de calor com as reações químicas, beleza? Turminha, foco, porque estaremos abordando gráficos de entalpia, os calores nas mudanças de fases, certo? A ideia de estequiometria relacionada com a termoquímica, lei de Reis e cálculo energético. Muitas informações, então vamos ficar atento, caderno, lápis, caneta, borracha, para fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Aquelas informações que você achar interessante, você pode printar a tela e passar para o caderno. Ok, turminha? Bom, você já sabe que a nossa revisão ela está pautada na resolução de questões. Então, tanto do Paz ou EMA quanto questões do Enem. Turminha, Paz ou EMA 2021, olha só, nós temos aqui um título, Impactos do etanol na redução das emissões de gases de efeito estufa. Nós temos também um trecho, ó, a utilização do etanol como substituto da gasolina tem como efeito uma redução de emissões líquidas, certo, de CO2, o gás carbônico. Considerando os dados de Macedo e colaboradores, 2004, o que causa o maior impacto na emissão de gases de efeito estufa é a quantidade de gasolina evitada por causa do uso de etanol. A queima de etanol na câmara de combustão se dá a partir da reação completa de 1 mol de álcool com 3 mols de oxigênio gasoso, mediante a seguinte equação química. Então, nós temos aqui a equação química de combustão, certo? O calor envolvido na combustão de 1 mol de etanol, tá bom? A variação de entalpia em função do caminho da reação para a transformação química que ocorre com o etanol na câmara de combustão é representada no seguinte gráfico. Então, nós temos aqui como alternativas, certo? Um gráfico que vai mostrar o caminho, né, a variação dessa entalpia na mudança de reagente para produto. Tudo bem, turminha? Olha só a nossa resolução. A reação de combustão, né, combustão é o mesmo que queima, é um processo exotérmico. Então, nós temos processo exotérmico e endotérmico. Exotérmico, que libera calor, né, há uma perda de calor, e o processo endotérmico, onde há um ganho, certo? Uma absorção de calor. Só que a queima, olha só, é um processo exotérmico, pois há liberação, perda de energia na forma de calor. Se o processo é exotérmico, haverá uma diminuição, ok? Então, deixei aqui bem destacado, uma diminuição da energia na passagem de reagente para produto. Isto é, os produtos apresentam menos energia do que os reagentes. Como há uma perda, então, na transformação química reagente para produto, deverá acontecer uma diminuição desse conteúdo energético. Com isso, o gráfico que representa, né, essa situação, a letra A, na passagem de reagente para produto, a gente observa que os produtos vão ter um conteúdo energético menor do que os reagentes. Isso por quê? Porque está havendo um processo exotérmico, uma diminuição, uma perda de energia na forma de calor. Então, a alternativa correta, turminha, a letra A, ok? Vamos lá. Questão agora do Enem, olha só. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação de pressão externa. A figura, né, essa representação aqui,
Então, a figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Então, eu tenho vapor d'água, água líquida e gelo, ok? Tendo como base as transições de fase representadas, né, pelas etapas ou processos, né, de 1 a 4, que são as setinhas, observe na tela, as setinhas aqui representadas, a quantidade de energia absorvida na etapa 2, ok? Etapa 2, água líquida para vapor de água, é igual à quantidade de energia. Aí nós temos as alternativas, tudo bem? Então, atenção, vamos à resolução. Olha só. Essa questão ela trata de mudança de estado físico. O estado físico, sólido, líquido, gasoso, pode sofrer transformação através da variação da pressão, que não é o caso da questão, ou também a variação de temperatura. Aí quando há uma variação de temperatura, nós podemos ter ou um aumento ou uma perda de calor, tá certo? Aí justamente, variação de temperatura é objeto dessa questão, é objeto da termoquímica, tá certo? Turminha, olha só, vapor d'água para água líquida, esse processo, né, é um processo exotérmico, onde há uma perda de calor, uma perda de energia. Água líquida para gelo também é um processo exotérmico, onde há uma perda de calor, tá certo? Agora o processo inverso, gelo para água líquida, ou seja, sólido para líquido, é um processo endo, onde há um ganho de calor, e água líquida para vapor d'água, processo endotérmico, porque também há um ganho de calor, tudo bem? Mais uma vez, ó, vapor d'água para água líquida, eu preciso diminuir a temperatura. Então, se eu diminuir a temperatura, eu vou ter uma perda de calor, por isso o processo é iso, tá certo? Agora, água líquida para vapor d'água, eu preciso elevar a temperatura. Se eu estou elevando a temperatura, eu estou introduzindo, né, estou gerando um ganho de calor para esse meio. Por isso, o processo endo, tá bom? Então, olha só, nós vamos ter na etapa 2, que foi objeto, certo? O processo onde haverá a liberação vai ser justamente na etapa 1. Turminha, se a etapa 2 é o processo endotérmico, o processo inverso, né, que seria a etapa 1, esse será o processo exotérmico. A variação de calor ela vai ser o mesmo, só que em um sentido haverá ganho e em outro sentido haverá perda de calor. Por isso, a alternativa letra E, liberada na etapa 1, certo? O processo inverso da etapa 2 é justamente a etapa 1, ok? Então vamos para a terceira questão. Questão do Enem 2020, o carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio massa molar 16 gramas por mol, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono, massa molar 12 gramas por mol. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, né? Com destaque para o antracito, que apresenta em média 90% de carbono. 90%, essa informação aqui é importante para a resolução. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás, certo? No caso, o gás carbônico, que provoca o efeito estufa. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é, em gramas, mais próxima de. Turminha, é uma questão que está envolvendo estequiometria com a termoquímica, certo? Então, olha só, para o gás carbônico, né, o CO2, né, a gente vai ter uma massa molar igual a 44. A massa molar a gente encontra somando as massas atômicas dos átomos que estão envolvidos na substância.
ok? Então, 44 gramas. Bom, carbono reagindo com o oxigênio, produzindo CO2. Eu sei que o carbono vai ter uma massa de 12 gramas. Então, 12 gramas está para 44 gramas, que é a massa do gás carbônico. 100 gramas, certo? Vai estar para X. Turminha, primeira regra de 3, ok? Então, o que vai ser X? 100 vezes 44 dividido por 12. Eu coloquei aqui, certo? Essa simbologia que a gente pode justamente simplificar a equação. Ó, 12 dividido por 4, 3. 44 dividido por 4, 11. Então, eu vou ter, ó, 100 vezes 11 dividido por 3, 366,7 gramas. Agora, 366,7 gramas seria para um rendimento de 100%, mas não é, né? Na verdade, seria se 100% do antracito fosse carbono, mas não é, é 90%. Eu tenho 90% de carbono. Então, a massa ela vai corresponder a um Y, segundo a regra de 3. Quem vai ser Y? Vai ser 366,7 vezes 90 dividido por 100. Ok, turminha? Bom, vou fazer a multiplicação e em seguida fazer a divisão, né, dessa fração e vou ter como resultado 330 gramas. 330 gramas, a alternativa correta, olha só, a letra D. Beleza, turminha? Então, estequiometria, nós também podemos relacionar com a termoquímica, tudo bem? Então, vamos para a questão 4. Essa questão 4, ela tem como um subtítulo, né, um subtema, a lei de Hess. A lei de Hess ela é muito cobrada, tanto a nível de Enem quanto a nível de Paz-UEMA. Então, devemos ficar atentos, beleza, turminha? Olha só, glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos, que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio, na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Então, aqui estão as equações de combustão ou de oxidação, né, tanto da glicose quanto do ácido lático, né, e os seus respectivos calores, né, calores de combustão. Tudo bem? O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Né? Porque haverá uma liberação, uma absorção de tantos quilojoules, ou seja, turminha, aqui estão as alternativas, ok? Então, uma questão de lei de Hess. Olha só, eu peguei um trecho do texto, do corpo da questão, né, que vai nos ajudar a fazer a resolução. Ó, a glicose, né, e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, a glicose precisa ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Olha só, a lei de Hess, eu vou pegar as equações problemas, certo? E vou trabalhar com essas equações matematicamente, com o objetivo de chegar na equação geral, né, que vai descrever o processo. O processo, nesse caso, é a conversão de uma molécula de glicose em 2 moléculas de ácido lático, certo? Quando fizermos o ajuste das equações químicas, a gente vai somar os ΔH e vamos chegar ao ΔH do processo geral. Para isso, olha só, no caso da equação da glicose, nós vamos manter a equação, certo? Nós não vamos mexer nessa equação. Por quê? Porque eu quero a glicose no lado do reagente e ela já aparece no lado do reagente. Agora, segundo a equação dada,
eu tenho uma molécula do ácido lático, certo? E essa molécula, ela está aparecendo no lado do reagente, mas eu quero ela no lado do produto e duas moléculas. Então eu preciso inverter o que era reagente, vai passar a ser produto, e multiplicar por 2, certo? Agora, se eu faço a inversão, eu vou ter que mudar o sinal do ΔH. O que era negativo tem que passar a ser positivo. E eu vou multiplicar por 2. Não só os participantes da equação química, mas também o valor do ΔH. Então, invertendo e multiplicando por 2 a segunda equação, nós vamos chegar a esse processo, a essas equações. Nós devemos agora eliminar aquelas substâncias que estão aparecendo nas mesmas quantidades, atenção, nas mesmas quantidades, tanto de um lado quanto do outro, ok? É o caso, por exemplo, do oxigênio, ó, 6O2, 6O2. Eu posso eliminar 6 gás carbônico, 6 gás carbônicos. Também podemos eliminar 6 moléculas de água, 6 moléculas de água. Então, eliminando essas substâncias, ó, nós vamos chegar ao processo geral. A glicose, certo, sofrendo essa conversão em duas moléculas de ácido lático, ok? Bom, e o ΔH? Vou pegar o ΔH do primeiro processo, que a gente manteve, e vou somar, porque era negativo, como a gente precisou inverter, então vai passar a ser positivo. E multiplicamos por 2, então 1.344 vezes 2, 2.688. Pronto, jogo de sinais, resultado menos 112. A alternativa correta, ó, libera, né, porque é um sinal negativo, então é uma perda, uma liberação, libera 112 kJ por mol de glicose. Letra A. Beleza, turminha? Bom, para fecharmos um cálculo energético, Enem 2018, o carro Flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida, álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo Flex consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Bom, aqui está a tabelinha: combustível, densidade e o calor de combustão, quilocalorias por grama. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de nossas alternativas. Olha só a resolução. Então nós temos, olha só, o mesmo consumo de energia, né, no processo de ida e no processo de volta. Para a gasolina, então foram utilizados 40 litros de gasolina, a densidade da gasolina, né, de acordo com o quadro, 0,7, e o calor de combustão de 10 quilocalorias por grama, ok? Bom, pegando a fórmula da densidade, nós vamos ajustar para encontrarmos a massa. Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. 0,7 vezes 40, 28 gramas, tá certo? Bom, segundo o calor de combustão, que a gente retirou da tabela, há uma liberação de 10 quilocalorias por grama. Como eu tenho 28 gramas, então, menos 10 vezes 28, menos 280 quilocalorias. Então, o consumo desses 40 litros de gasolina liberou 280 quilocalorias, certo? Bom, olha só, 1 grama está para 6 quilocalorias no caso do etanol. Então, x gramas, 280. O processo inverso, né? E aí nós vamos encontrar uma massa de 46,6 gramas. Montamos uma regra de 3. Então, a massa que corresponde àquele consumo, 46,6 gramas. Vou agora para a fórmula da densidade, né? Eu quero o volume, massa sobre a densidade. A massa 46,6, a densidade 0,8, a densidade do etanol.
Então, eu vou ter um volume de 58,25 litros. Então, na ida, 40 litros de gasolina, na volta, 58,25 litros de etanol. Ok, turminha? Cálculo energético, ele é muito cobrado nesses dois tipos de concurso, tanto no PAS-UEMA quanto no Enem. Ok? Essa foi a nossa aula, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos, ficando por aqui. Valeu! Alô, galera, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui com vocês nessa luta que é preparação para o EMA, preparação para o Enem. Está aqui preparando material show de bola para os nossos alunos da terceira série do ensino médio e os que querem fazer por experiência, tá? Então a gente preparou aqui, estamos preparando aqui uma revisão, tá, de matemática e de todas as disciplinas aqui da plataforma Gonçalves Dias, que a gente está junto com vocês nessa batalha, vocês não estão só, certo, galera? Olha, eu estou preparando aqui uma parte, né, de triângulos, né, como é que a UEMA e como o Enem trazem as questões envolvendo triângulo. E aí você pode ter vários assuntos que envolvem triângulo, razões trigonométricas, teorema de Pitágoras, semelhança de triângulo, área de regiões triangulares, tá? Então, tudo que se pode cair numa questão envolvendo triângulo está vindo aqui com vocês, tá? Nós vamos falar nosso quinto vídeo sobre esse assunto, ok, galera? Então, papel e caneta, anotem aí as observações, façam aí as anotações de vocês, beleza? Primeira questão, galera, uma questão do Enem. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-la o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolim, que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros, que tenha ficado encostado no bolim de raio 2 centímetros, conforme ilustra a figura 2. Considerando o ponto C como centro da bocha e o ponto O como centro do bolim, sabe-se que A, B são os pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha, e que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, qual é a razão entre D e o raio do bolim? Tá? Vamos lá, galera, olha só, fiz aqui um esquema parecido do que está aí na figura, né? Então você tem aqui o ponto C, certo? Esse ponto C, que é o centro aí da bocha, e você tem o ponto O, que é o centro do bolim. Certo? Ele falou, turma, que a bocha, que é a maior, ele tem 5 centímetros de raio. Então, daqui para cá, o raio aqui, ó. Desse ponto aqui para esse é o raio, 5. E o bolim tem raio 2. Então, colocando aqui as informações. Então, o raio, tá aqui, ó. O raio vai do centro a um ponto. Aqui é o ponto de contato, né? O ponto onde as circunferências se tangenciam, né? Beleza? Então, se a gente for analisar do ponto C ao ponto O, tem 7 centímetros. Galera, ele quer saber uma relação entre esse valor D aqui e o raio do bolim, e o raio 2, que é uma razão. Então, eu preciso calcular aqui quanto é esse valor de D. Olha, turma, veja que a gente pode fazer aqui um triângulo. Olha só, se eu for fazer o desnível, daqui para cá não é 5 e daqui para cá não é 2, então se a gente for aqui estabelecer aqui esse desnível, trazer para cá, ó, você tem, né, que essa distância daqui para cá, ó, vale 3, né? Porque se essa altura aqui vale 5 e esse pedaço vale 2, essa diferença entre os centros é 3, tá? Então veja aqui, ó, que essa diferença aqui é 3, ó. Certo? E perceba também que você pode trazer essa medida para cá, ó.
chamar esse valor aqui de Dzinho. Certo? Veja, turminha, que eu consegui aqui, através desse esquema, montar um triângulo retângulo, cujo a hipotenusa vale 7, esse 3 que é a diferença de nível entre os centros, tá? E justamente o Dzinho, que é aqui o outro cateto, ó, que tem essa medida aqui de A para B. Tá? Então a gente pode calcular esse Dzinho através de quê? Através da aplicação do Teorema de Pitágoras. Então se você for aplicar Pitágoras desse triângulo, você vai ter que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais o Dzinho ao quadrado. É isso? Na verdade não é 5, é 7, né, turma? Desculpe aqui. Porque é daqui para cá, ó, todinho é 7. Tá? Então você vai ter o quê? 49 igual a 9 mais o Dzinho ao quadrado. Certo? 49 menos 9 é igual a Dzinho ao quadrado. 49 menos 9 é 40, né, turma? 40 igual a Dzinho ao quadrado. Eu posso dizer, então, que esse Dzinho vai ser igual a raiz quadrada de 40. Turma, mas 40 dá para você simplificar, né? Eu posso escrever 40 4 vezes 10, não posso? Posso, porque 40 é 4 vezes 10, porque aí você simplifica o radical. Geralmente, quando cai questões que o radical tem um número que não tem raiz exata, mas pode ser simplificado, geralmente a questão simplifica. Veja que nas opções aparece raiz de 10. Tá? Então você vê que o D é igual a 2 raiz de 10. Agora, muito cuidado e sempre a gente volta para o comando da questão, né? Ele quer a razão entre esse Dzinho aqui e o raio do bolinho. Razão é um quociente, é uma divisão, né, turma? Então essa razão que a questão pede, basta você pegar o 2 raiz de 10, né, e dividir, razão é divisão, por 2. Olha só o que aconteceu. Então você cancela aqui esse 2 com 2, ó. Você vai encontrar que a razão vale raiz quadrada de 10. Certo? Então a resposta correta da nossa questão é a letra E. Questão envolvendo o Teorema de Pitágoras. Beleza? Do lado, turma, vamos para a segunda questão, também uma questão do Enem. Para decorar uma festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará um corte de modo que o raio da seção circular de corte seja pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe deverá dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros igual a. Tá? Turma, então vamos entender a situação aqui. Ó. Ele tem um melão, galera, bem aqui, ó, melão de diâmetro 10. Toda vez que eu quero falar diâmetro, turma, é bom vocês logo transformar esse diâmetro em raio. Porque as fórmulas elas tratam de raio e não de diâmetro. Então veja só. Então esse melão, o raio dele, ó, daqui para cá, ó, desse centro até um ponto na circunferência, é um raio. Ele falou que vale um raio 5. A questão fala que o raio é 5. Outra coisa, ele vai fazer um corte, né? Ele vai cortar aqui, fazer um corte nesse melão, né? Numa calota. E ele falou o seguinte, que o raio dessa calota é 3 centímetros. Então esse valor aqui, ó, é 3 centímetros. O raio da calota, que é essa medida aqui, ó, que vai do centro da seção onde ele cortou até um ponto na circunferência. Certo? Turma, e ele quer o seguinte, ele quer que essa área seja maior possível, né? Então ele quer saber qual é esse valor de H
para que esse raio seja de 3 centímetros, que é o valor da Hzinho aqui, certo? Então veja só o que a gente tem que fazer, né? Então sempre que há necessidade, a situação que você possa triangular, e a própria questão já te mostra um desenho, onde ele faz isso aqui, mostra um triângulo retângulo, provavelmente você vai ter que usar o teorema de Pitágoras, ou vai poder usar a razão trigonométrica. Veja só, então vamos pensar aqui comigo. Como é que eu faço para calcular essa altura aqui? Olha, aqui você tem um triângulo retângulo. Tá? Esse ponto daqui para cá, turma, é o raio do melão. Ele vale 5. O que eu posso fazer para calcular esse H? Eu posso calcular esse H de maneira indireta. O que eu faço? Eu vou chamar aqui, ó, essa medida aqui de um Dzinho. Daqui para cá, ó, desse ponto C para esse ponto O. Daqui para cá eu vou chamar de Dzinho. E aí eu consigo calcular esse Dzinho porque o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui todas as medidas possíveis para calcular esse Dzinho. Eu tenho a hipotenusa, que é o raio do melão. Eu tenho um cateto, que é o raio da seção. E eu consigo calcular esse Dzinho aqui aplicando o teorema de Pitágoras. Uma vez que você tem essa medida aqui, ó, daqui para cá, basta eu pegar, né, essa medida que é 5 menos essa. Se eu pego esse valor que é 5 e tiro essa medida aqui, eu tenho justamente aí o valor de quem? De Hzinho, que a questão pede. Tá? Então vamos lá, vamos à obra. Vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Então você vai ter 5 ao quadrado da hipotenusa, igual à soma do quadrado dos catetos, igual a d ao quadrado mais 3 ao quadrado. Certinho? Então vai ficar aqui 25, né? Igual a dzinho ao quadrado mais 9. Certo? Aí você vai ter 25, esse 9 vem para cá negativo, menos 9, igual a dzinho ao quadrado. Certo? 25 menos 9 é igual a 16. 16 igual a dzinho ao quadrado. Ou, turma, se você quiser inverter, escreva dzinho ao quadrado igual a 16. Ah, professor, você não mudou de sinal. Não, porque eu fiz só uma inversão, né? Só que você inverte a igualdade toda, você não precisa mudar sinal. Turma, então D vai ser igual a raiz quadrada de 16. Na verdade, seria mais ou menos a raiz quadrada de 16. Como em geometria, né? Medida de comprimento, de largura, não se usa negativo, né, turma? Então, precisa botar o negativo. Então, você tem que esse Dzinho vale quanto? Vale 4. Certo? Turma, aí pronto, ó, o que vai acontecer? Essa medida aqui, ó, H, ó, daqui para cá vale 5. Daqui para cá vale 1. Tá? Ó, daqui para cá vale 5. Esse pedaço vale 1, é que o H vai valer quanto? Aliás, desculpa, aqui vale 4, né? Daqui para cá vale 4 e daqui para cá vale 5. Esse H só pode valer 1, certo? O H, na verdade, vai ser o raio da circunferência maior, que vale 5, menos o pedacinho que nós calculamos aqui, que vale 4. Então, essa altura que ele vai fazer o corte tem que ser igual a 1 centímetro. Certo? Então, a nossa resposta correta aí é a letra C de casa. Certo, turminha? Beleza. Vamos para a nossa terceira questão, uma questão agora da UIMA. Galera, prova da UIMA, para ver características de prova da UIMA e do Enem, tá? Olha só, o triângulo de sinalização, também chamado de dispositivo de sinalização luminosa e refletora de emergência, é um item obrigatório em todos os automóveis, de uso fundamental para avisar aos outros motoristas quando há alguém parado pela frente, evitando assim acidentes. Esse triângulo de sinalização é previsto em lei pela resolução do CONTRAN número 14/98 e suas especificações técnicas constam na resolução 827/96. Trata-se de um triângulo equilátero vermelho, com dimensões de 50 centímetros de lado e 5 centímetros de espessura na parte vermelha, conforme resolução 3701 do Mercosul,
que estabelece o padrão do triângulo de segurança conforme o modelo. Para construí-lo, é necessário conhecer a medida de sua área para a aquisição de material específico. Considerando que o triângulo fosse confeccionado completamente com material vermelho, ou seja, sem orifício interno, nessas condições, a área do triângulo considerando apenas a medida do lado, corresponde em centímetros quadrados a. Beleza, turma? E aí dá as opções. Turma, uma questão que envolve a área de triângulo equilátero. Lembrando o que é um triângulo equilátero, galera? Vocês sabem, equilátero, lados equivalentes, lados iguais, lados com a mesma medida. Então, o triângulo equilátero, ele tem lados iguais. Ele falou que esse triângulo de segurança ele é formado por constituído por um triângulo equilátero de 50 centímetros de lado. E ele quer saber qual é a área ele quer saber a área para material, né? E ele fala o seguinte, na questão ele diz que se a gente for usar todo o material vermelho, que não haja esse orifício, ou seja, é uma parte toda preenchida, se todo esse triângulo aqui fosse preenchido com essa parte vermelha. Essa é uma informação importante, certo? Porque eu tenho que calcular a área como se fosse todo o triângulo, e não considerando que não tem essa parte no meio, né, que existe uma abertura. Tá? Ele quer saber qual é a área, quanto de área eu preciso para poder confeccionar um triângulo desse. Turma, essa questão se torna simples se você lembrar como é que se calcula a área de um triângulo equilátero. Existe uma fórmula para isso. Porque senão, você teria que calcular essa altura aqui ainda, ó, podendo aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar essa altura. Tá? Por isso que a gente tem que ir numa prova com todo o conhecimento possível. E existe uma fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Certo? Essa é a fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero, conhecendo apenas a medida do seu lado. Certo? Então, é importante que o aluno ele vá com toda a bagagem possível, né, de conhecimento. Né? Ele tem que saber essa área aqui, essa fórmula, é essencial, para não perder tempo. Porque se você for calcular a altura, para usar base vezes a altura dividido por 2, você vai perder um tempo precioso, certo? Então, turma, vamos lá. Basta substituir agora. Ó. A área do triângulo é igual a 50 ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3 sobre 4. Ó. Geralmente, as questões do Enem, eles dão aproximações para a raiz de 3. Certo? Não é só do Enem, essa é uma questão da UEMA. A UEMA não deu. Então, você tem que fazer uma aproximação para esse raiz de 3 aí, já que nas opções o raiz de 3 não aparece. Tá? Veja uma diferença entre uma prova e outra. Geralmente, nas questões do Enem, acho que todas as que eu já vi até agora, quando você precisar de uma raiz de 3, de uma raiz de 5, de uma raiz de um valor que não tem raiz exata, a questão te dá uma aproximação. Aqui na UEMA não foi dado. Então, na verdade, a raiz de 3 ele vale aproximadamente 1,7, por aí. Então, vamos usar. Então, a área do triângulo vai ser igual a 1,73, tá, turma? Que nós vamos usar. 50 ao quadrado é 2.500. Multiplicado, vamos usar uma aproximação para a raiz de 3 de 1,73. Dividido aqui por 4. Certo? Se você quiser facilitar a sua conta, esse 25 aqui, ó, você pode escrever 25 vezes 100, ó. Porque fica mais fácil você lembrar que 100 dividido por 4 é 25. Tá? Então, se você fizer isso, você vai ter aqui 25 vezes 25 multiplicado por 1,73. Certinho? Tá? Porque esse 25 aqui surgiu do dividir o 100 por 4, que dá 25. Então, ficou 25 vezes 25, certo? Então, aqui vai dar 625 dividido por, ou vezes 173.
Isso aqui, turma, vai dar aproximadamente 1081 na minha conta aqui, né? 1081, 1082 aproximadamente, certo? Uma questão que é uma aproximação, nós tivemos que aproximar aqui a raiz de 3 duas casas decimais. Vamos encontrar nas opções a opção que mais se aproxima desse valor, certo? Então, analisando aí, você tem a letra E como resposta aí da nossa questãozinha. Certo, turminha? Então, espero que tenha ajudado. Para cima do Enem, para cima da UEMA. Valeu, turminha. Aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui preparando material ótimo para vocês fazer uma revisão do PAS UEMA, né? Sabe que o nosso aluno aí é focado em fazer o EMA, fazer Enem, quer estar ano que vem na universidade, e vocês não estão só. Galera aqui da plataforma, está todo mundo aqui, né, imbuído em fazer uma grande revisão para que você se prepare bem, para você garantir sua vaga, a sua alegria é a nossa também. A gente quer ver vocês na UEMA, quer ver vocês na UFMA, quer vocês detonando na prova do Enem. Beleza, galerinha? Então vamos lá. A gente está trabalhando aqui triângulos, galera. O último vídeo sobre triângulos, são 6 vídeos, né, sobre triângulos, que é um assunto muito importante, que cai várias coisas em relação a triângulo. Diária, teorema de Pitágoras, semelhança, razões trigonométricas, tá? Então são muitas as coisas que podem cair em relação ao triângulo. Tá? Por isso a gente está para um material vasto aí, com todos os detalhes possíveis, para que você possa fazer uma boa prova de matemática. Então vamos lá, galera. Primeira questão, uma questão que caiu na UEMA. O Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, no Maranhão, segundo o presidente da Agência Espacial Brasileira, está preparado para lançamento de pequenos satélites, com até 200 kg, para órbita baixa e média, e cerca de 600 km de altitude e foguetes de até 100 toneladas no máximo. Ainda segundo o presidente da EB, Alcântara é um dos melhores locais do mundo para lançamento de foguetes, por conta da localização. Próximo à linha do Equador, ela faz com que os custos sejam até 30% menores, com a boa capacidade angular de órbitas. Um foguete foi lançado verticalmente para a órbita e, quando atingiu 8 km de altura, foi avistado por uma pessoa A em São Luís, sob um ângulo de 45 graus. E no mesmo instante, e com posição alinhada com a primeira, foi avistado também por uma outra pessoa B, sobre um ângulo de 30 graus. Certo? Beleza. Use raiz de 3 igual a 1,7, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 e tangente de 45 igual a 1. Analisando a situação apresentada, pode-se afirmar que a distância em quilômetros aproximada da pessoa A até a pessoa B é D. Então vamos lá, turminha, ele quer saber, olha só, vamos entender a situação, né? Então você tem uma pessoa aqui, A, B, está vindo aqui o satélite que foi lançado. Quando o satélite atingiu 8 quilômetros, ele estava avistando a 45 graus, certo? Ao mesmo tempo que uma outra pessoa, tá? Essa aqui é a pessoa A e essa aqui é a pessoa B. Uma outra pessoa estava vendo o mesmo satélite sob o ângulo de 30 graus. Só porque o senhor botou essa pessoa antes da outra? Porque o ângulo da divisão é menor. Quando você se aproxima de algo, você tem que levantar a cabeça, seu ângulo de visão aumenta. Como ela está vendo o mesmo satélite mais 30 graus, ela está um valor antes, né, tá? Antes da primeira pessoa. Certo? Então, turma, ele quer saber qual é a distância entre a pessoa A e a pessoa B. Certo? Então, turma, para isso, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou, primeiro, eu não posso usar esse triângulo aqui, ó, porque ele não é um triângulo, triângulo retângulo. Mas, será que eu consigo, com essa medida daqui para cá, vou chamar essa medida aqui de C, será que eu consigo encontrar essa medida aqui? Será que ela vai me auxiliar? Veja bem, se você analisar bem aqui, turma, esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles. Porque, veja só, se essa aqui é medida de 45 e essa aqui é 90, esse ângulo aqui tem que ser 45.
Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Então você tem um triângulo aqui, retângulo e isósceles. Se esse triângulo é retângulo e isósceles, os catetos têm a mesma medida. Ó. Quer dizer, daqui para cá são 8 quilômetros. Certo? Nem precisei usar razão trigonométrica, usei uma propriedade. Beleza, turma, o que a gente vai fazer? Só que eu preciso dessa medida daqui para cá. Ó. Agora sim eu vou poder usar esse triângulo inteiro, porque eu já tenho essa medida aqui. Tá? Então eu tenho aqui ó, o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Qual razão trigonométrica eu vou usar? Eu vou usar a tangente. Tangente de 30 graus vai ser igual o cateto oposto, que é 8, sobre o cateto adjacente, que é x mais 8. Certo? X mais 8. Certo? A tangente de 30, a questão deu, que é raiz de 3 sobre 3. Ó. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a 8 sobre x mais 8. Certo? E a questão me disse também para usar uma aproximação, né? Esse raiz de 3, você usar 1,7. A questão também me deu essa informação. Então, se eu fizer aqui, ó, produto dos meios pelos extremos, eu vou encontrar 1,7x mais 8 multiplicado por 1,7 dá 13,84 igual a 24. Certo? Então, basta eu resolver essa equaçãozinha. Vai ficar 1,7x igual a 24 menos 13,84. Certo, turma? Então, vai ficar 1,7x igual a 10,16, que é essa diferença. Tá? Então, basta você dividir 10,16 dividido por 1,7. Tá? Faça a continha com calma, né? Então, se você fizer essa conta, você vai encontrar que essa divisão vai dar 5,87 quilômetros, que é a distância entre a pessoa A e a pessoa B. Tá? Então, a resposta correta da nossa questão é a letra B de bola. Perfeito? Valeu, galera. Questão envolvendo razão trigonométrica, questãozinha clássica de trigonometria, né? Tem muitas questões iguais em outros contextos, tá? Vamos para a segunda questão, galera. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, mediu um ângulo de visão alfa, fazendo mira em um ponto P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que foi possível ver o mesmo ponto P na praia, no entanto, sob um ângulo 2α. A figura ilustra a situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância B igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será. Ok, galera? Então vamos lá. Olha só, uma questão bem parecida até que essa próxima questão anterior que nós fizemos. Turma, o barco está aqui, ó. Certo? Ele está aqui, o barco estava andando e avistou um ponto P. A questão disse que ele olha esse ponto P sobre um ângulo alfa. E disse até que esse alfa é 30 graus. Beleza? Bom, o barco continuou andando e chegou ao ponto B. E a questão disse também que ele percorreu, até chegar a esse ponto B, 2.000 metros. Chegou a um ponto B. E ele avistou o ponto P sob um ângulo de 2α. Claro, turma, você se aproxima, né, você tem que aumentar seu ângulo de visão. Então, esse ângulo aqui é maior. Então, ou seja, como o alfa vale 30, esse ângulo aqui vale 60. E continua a trajetória. Ele quer saber, turma, a menor distância
que esse barco ele vai ter em relação a esse ponto P. Turma, a menor distância é uma reta perpendicular. Quando você vai atravessar a rua, se você atravessar de forma inclinada, você vai percorrer uma distância maior. Porque se você for triangular essa sua posição, essa tua diagonal é uma hipotenusa de um triângulo retângulo, que é o maior lado. Então, sempre que eu falar de menor distância, é na perpendicular. Quando você for atravessar uma rua e quer ter a menor distância, você não vai inclinado, você vai na perpendicular. Então, ele quer saber o seguinte, o barquinho continua andando, a menor distância vai ser essa aqui, ó. Que se encontra aqui nessa perpendicular. O barco vai estar bem aqui, ó. Então, ele quer essa distância aqui, ó. Eu vou chamar de D. Certo? Então, agora, né, pegamos todas as informações do problema, né, interpretamos, vimos o que ele quer, vimos a informação que ele deu, fazer uma boa leitura, prestar atenção nas informações, ver o que ele pede, é tão importante quanto saber o conteúdo, galera. Certo? Então, turma, veja só. Então, ele quer saber justamente esse valor aqui, ó. Não dá para aplicar teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Eu tenho que aplicar nesse. Vamos analisar, ter conhecimento de geometria. Turma, se esse aqui é 60 graus, esse ângulo bem aqui, ele é suplementar em relação a esse. Tá? Então, esse ângulo aqui vai ter 120 graus. Ó. Agora, veja bem, como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, esse ângulo aqui, ó, tem que ser quanto para dar 180? Tem que ser 30. Tu. Pessoal, o que isso vai adiantar? Vai adiantar que eu vou conhecer esse lado aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, ó. Tem dois ângulos iguais. Então, tem dois lados também iguais, ó, que são os lados suporte a esses ângulos que são iguais. Então, quer dizer que essa medida aqui de B para P, ele vai medir também 2.000 metros, turminha. Certo? E aí você pode aplicar a razão trigonométrica nesse triângulo bem aqui, ó. Tá? Cateto oposto, que é o que eu quero, sobre a hipotenusa. Você vai conseguir encontrar o valor de D. Tá? Então, olha só, o D, o seno de 60 graus, é igual ao cateto oposto, que é D, que é o que eu quero, sobre a minha hipotenusa, que vale 2.000. Ó. Certo? 60 é um ângulo notável, aquele que você tem que saber seno e cosseno, né? Então, esse carinha aqui vale raiz de 3 sobre 2. Igual a D sobre 2.000. Certinho? Fazendo aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, tá? Eu vou ter 2Dzinho igual a 2.000 multiplicado pela raiz de 3. Certo? Então, nós temos que esse Dzinho vai ser igual a 2.000 raiz de 3 dividido por 2. Certo? E aí basta você dividir o 2.000 por 2. Você tem um Dzinho igual a 1.000 raiz de 3. A questão não pede para você substituir a raiz de 3 por algum valor. As opções trazem a raiz de 3. Então, essa aqui é a nossa resposta. Resposta correta, letra B de bola. Certo, turminha? Beleza, show. Vamos para a terceira questão e última do nosso vídeo de hoje, também uma questão de trigonometria, né? Um projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ele dispõe no momento apenas de um compasso, cujo comprimento das hastes é 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso, de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B, e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a inclinação do raio da tampa,
verificará em qual intervalo ele se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Turma, então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Você tem aqui o compasso, né? O compasso, ele falou que esse compasso aqui tem 10 centímetros de raio, aliás, 10 centímetros, né, de comprimento. Aqui é 10 centímetros. Certo? Então, nós já observamos que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Por quê? Porque, veja bem, tem dois lados iguais, né? Tá? Então, esse ângulo, por exemplo, aqui, ó, tem que ser igual também, ó. Tá? Porque no triângulo isósceles, os ângulos suporte dos lados que têm a mesma medida, eles têm a mesma medida. Tá? Então, se aqui é 120, para 180 falta 60, né? Então, eu tenho 30 graus aqui e tenho 30 graus aqui. Turma, o tipo de material que ele vai usar vai depender do raio. Eu preciso descobrir quem é esse cara bem aqui, ó, para que eu vá na tabela consultar qual intervalo ele se encontra. Tá? Beleza? O que a gente vai fazer? Como esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, se eu traçar aqui uma altura, essa altura ela é mediana. Isso acontece no triângulo isósceles. Ó. Essa altura aqui ela é mediana, ela divide esse segmento ao meio. O que vai acontecer, turminha, aqui? Então, se divide esse segmento ao meio, se daqui para cá, desse ponto para esse mede R, daqui para cá, ó, vou chamar esse ponto aqui de ponto H, aqui vai medir R sobre 2. Ó. Esse lado aqui vai medir R sobre 2. Certo? Como eu tenho aí um triângulo retângulo, eu conheço um ângulo e conheço um lado, eu posso usar uma razão trigonométrica, turma. Ou nesse triângulo aqui ou nesse, tanto faz. Tá? Vamos aplicar nesse aqui, ó. Tá? Porque aqui também, ó, 90 graus. Ó. Tá? Então, eu vou conseguir encontrar esse R aplicando qual razão trigonométrica? Olha, essa haste aqui, no caso, seria a hipotenusa, né? E esse raio aqui é cateto o quê? Cateto adjacente. Então, eu posso dar qual razão relaciona cateto adjacente e hipotenusa. É o cosseno. Então, veja bem, o cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que vale R sobre 2, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Certo? Então, o que acontece? Cosseno de 30, né? 30, 45 e 60 são aqueles ângulos que a gente tem que saber sendo cosseno e tangente. São os ângulos notáveis, a questão não vai te dar. Certo? A não ser que seja um ângulo diferente desse. Então, cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Ó. Raiz de 3 sobre 2 é igual a R sobre 2 dividido por 10. Certo, turminha? Então, a gente vai fazer o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Né? Vamos aplicar aqui a propriedade fundamental da proporção. Então, vou ficar 2 multiplicado por R sobre 2 é igual a 10 sobre a raiz de 3. Certo? Certinho? Então, o que a gente pode fazer aqui, turma? A gente pode, ó, cancelar esse 2 com esse 2, ó. E quando você divide 2 por 2, dá 1, né? 1 multiplicado pelo R é o R. Então, você vai ter que o R vale 10 raiz de 3, ó. A questão pediu, ó, veja que o Enem faz isso, né? A gente fez agora uma questão da OEMA que ele não deu, mas o Enem costuma fazer isso aqui, ó. Pedir para aproximar, tá? Então, a gente tem que saber bem a diferença das provas, é por isso que a gente está aqui. Então, R vai ser igual a 10 multiplicado por 1,7. Ó. 10 vezes 1,7. Então, o raio da tampa vai ser igual a 17 centímetros. Turminha, agora o que a gente vai fazer? A gente, para responder a questão, a gente tem que ir na tabela, né, e saber em qual intervalo a nosso raio está.
Ele está no 1, do 0 a 5? Não. Ele está no 2, de 5 a 10? Também não, nosso deu 17. Ele está no intervalo 3, que é de 10 a 15? Também não. Ele está no intervalo 4, que é de 15 a 21? Sim. Tá? Então, o nosso valor, ele deu um valor que está entre 15 e 21. Então, ele vai usar que material? Material 4, né? Então, a resposta correta é a letra D, de dado. Certo, galera? Então, nessas 3 aulas, a gente deu aí muitas dicas, muito conhecimento em relação aos triângulos, as razões trigonométricas, as características, as ferramentas de cálculo que você vai poder usar para resolver problemas de triângulo. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido a aula. Um abraço a todos e para cima do Enem, para cima da UEMA, galera. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual, e nessa aulinha de hoje nós iremos estar dando continuidade aos nossos estudos sobre as unidades temáticas da Educação Física. Já falei para vocês sobre os jogos, sobre as danças, sobre as lutas, sobre as ginásticas, sobre os esportes, e hoje nós iremos falar aqui sobre a última unidade temática que consta da nossa BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que são as práticas corporais de aventura. Então, o conceito dessas práticas corporais de aventura. Práticas corporais de aventura exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centrada nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Aí bem aqui, turminha, eu vou circular essa expressão, imprevisibilidade. É aquilo que não é previsto, aquilo que causa uma certa imprecisão no que vai acontecer. Porém, essas práticas corporais de aventura, mesmo que elas aconteçam num ambiente desafiador, como está circulado aqui para vocês, o que eu quero deixar de mais importante nessa nossa aula é que mesmo essas práticas acontecendo num ambiente que é altamente desafiador, nós não devemos deixar de lado o quê? A segurança do indivíduo. Então, toda e qualquer prática corporal que envolvam, nós devemos pensar em saúde. Isso eu falo desde o início do nosso intensivão aqui. Então, pensando em saúde, eu tenho que pensar em segurança. Eu não posso colocar em risco a minha integridade física em busca de uma prática corporal, mesmo que essa seja de aventura. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Existem, por exemplo, a escalada. A escalada você tem que estar com todos os seus equipamentos de proteção para realizar. Mesmo que em algumas situações, alpinistas altamente profissionais, pessoas que escalam altamente profissionais, fazem esses esportes, essas práticas sem nenhum equipamento de segurança, não é recomendável, tá? Então, se você rompe aquele comportamento sedentário através de uma prática corporal de aventura, sempre preze pela sua segurança, não colocar em risco a sua integridade física. Então, dentro dessas práticas corporais de aventura, existem 2 classificações, tá? As práticas corporais de aventura na natureza, que são as práticas de aventura na natureza, elas se caracterizam por explorar o quê? As incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo e etc. Nós temos uma gama gigantesca de práticas corporais de aventura e elas vêm crescendo na atualidade, tanto que nos Jogos Olímpicos, nos últimos Jogos Olímpicos e nos próximos que acontecerão em 2024 na França, foram adicionadas várias práticas corporais de aventura. Dentre elas nós temos o quê? A escalada. Bem aqui eu mostro uma imagem da escalada, que é uma prática corporal de aventura. Existe a questão da incerteza, dos acidentes que tem ali naquele paredão que o atleta está escalando. Mas também existem as práticas corporais urbanas e dentro dessas práticas corporais urbanas, visualize a imagem.
tem a mesma escalada que eu falei ainda há pouco. Só que aqui é a escalada indoor, onde o homem ele constrói os espaços para vivenciar ali determinada modalidade. Então, muitas das práticas corporais de aventura que acontecem na natureza, elas foram trazidas para o ambiente urbano. Como exemplo, nós temos a escalada indoor. E o que são as práticas corporais urbanas? As práticas de aventura urbana exploram a paisagem de cimento, tá? Entre aspas, paisagem de cimento, o processo de urbanização, para produzir essas condições de vertigem e risco controlado durante a prática de parkour, skate, patins, bike. Essas são algumas modalidades das práticas corporais de aventura que podem acontecer no ambiente urbano. Percebam que entre parênteses aqui tem a situação da vertigem, que é a questão do perigo, mas esse perigo ele é o quê? Ele é altamente controlado. Tá ali na imagem, a atleta ela tá ali com o seu mosquetão, tá com as suas catracas ali, caso ela não consiga fazer uma pegada, alguma coisa, sofra ali um desequilíbrio, ela está protegida por um equipamento de segurança, tá certo? Mesmo que existam, como eu falei para vocês ainda há pouco, principalmente nas práticas corporais da natureza, escaladores que fazem essa escalada como é chamada solo, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Eles levam apenas um pozinho de magnésio, que é para melhorar a sua aderência pegada nas pedras, e vai fazendo a sua escalada. Lembrando, é algo que eu não recomendo a prática de práticas corporais sem equipamentos de segurança. Exemplos de práticas corporais urbanas, nós temos aqui o parkour, o skate, o ciclismo, o patins. Vale eu frisar aqui para vocês que muitas das práticas corporais, e isso vocês já sabem, vocês já estudaram comigo, muito do que é prática corporal hoje, ele surge de forma, digamos assim, inconsciente, e o homem vai adaptando para que de alguma forma ele chegue a disputar um dia, competir, saber quem é melhor, quem é pior, verificar o melhor tempo, as melhores acrobacias e assim por diante. Porém, o skate. O skate é uma prática corporal urbana, mas que ela surge, ela advém de quem? Do surf, que é uma prática corporal que acontece aonde? Na natureza. Surfistas, no período de baixa maré na Califórnia, pegaram rodas de patins que já existiam, colocaram numa tábua e inventaram o que eles chamavam de surfinho. Para vocês terem ideia, assim surge o skate. O ciclismo, existem várias modalidades do ciclismo. Muitas acontecem em pista, acontece lá no velódromo, mas algumas acontecem no ambiente natural, acontecem na natureza. Daqui a pouco eu trago alguns exemplos para vocês. O patins também é uma prática corporal urbana. O patins ele não tem como ele girar num terreno que não seja aqui o asfalto, a não ser a patinação no gelo, que é uma modalidade esportiva que nós já estudamos, que é um esporte técnico combinatório. Dentro das práticas corporais de aventura, trouxe essas, mas nós temos uma gama muito maior também. Essas são as que estão mais em evidência na atualidade. Nós temos o slackline. O slackline, ele surge a partir da escalada. Escaladores estavam lá praticando essa escalada, ficaram num posto, de repente passaram, traçaram seu equipamento de segurança e ficaram ali fazendo aquela travessia. O surf, já falei para vocês aqui ainda há pouco, acontece no mar, tornou-se uma modalidade olímpica nos últimos Jogos Olímpicos de 2021, inclusive nós temos o medalhista olímpico, que é o Ítalo Ferreira. O kitesurf, olha só, que é com aquela pipa, nós temos uma aula também a respeito do kitesurf. Nós temos um atleta maranhense que tem grande chance de levar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2024. Vai ser adicionado o kitesurf aos Jogos Olímpicos, que é o Bruno Lobo. Então percebam que as práticas corporais de aventura, elas têm entrado nos Jogos Olímpicos de forma massiva. Nós temos a escalada, mostrei ainda há pouco para vocês, que a escalada ela acontece no ambiente natural, mas acontece no ambiente indoor. 3 tipos de disputa nos últimos Jogos Olímpicos aí. O mergulho também é uma prática corporal de aventura, que tá ali, acontece no ambiente aquático. Então, dentre essas modalidades aqui, galera, todas essas modalidades, as modalidades de aventura da natureza, elas recebem também uma outra subdivisão. Qual seria essa outra subdivisão?
Olha só, elas podem ser classificadas como práticas corporais da natureza que acontecem no ambiente terrestre, práticas corporais de aventura da natureza que acontecem aonde? No ambiente aquático, tá aqui o mergulho, eu fiz questão de citar para vocês. Práticas corporais que acontecem no ambiente aéreo, o paraquedismo, ó, também é uma prática corporal de aventura. Aí dentro do paraquedismo existem várias modalidades. Aí vocês podem dar uma aprofundada, darem uma lida, mas existe o paraquedismo de precisão, o de velocidade, aqueles tandem que eles montam as suas imagens. Tem uma vasta variedade de práticas corporais relacionadas ao paraquedismo. Origem do X Games. Vou trazer essa informação aqui para vocês. O primeiro evento foi criado em 1995, nos Estados Unidos. Na primeira edição, apenas 9 categorias estavam disponíveis e desde lá o evento já iniciou com um grande número de espectadores. Estima-se que já na primeira edição do evento, quase 200 mil pessoas compareceram. Por que eu trouxe esse tópico aqui, ó, origem dos X Games? Porque nós já iremos entrar numa outra aba que eles podem, assim que eles podem cobrar no Enem de vocês. Muitas das questões que caem no Enem hoje, eles estão relacionadas à mídia, o que a mídia fala, o que a mídia cobra, como que a mídia nos influencia. Então é importante eu trazer isso aqui para vocês. Nos X Games, muitas práticas corporais de aventura acontecem no X Games. Os X Games eles passaram a televisionar essas práticas corporais de aventura. Claro, se a televisão, se é criado um programa que ele passa no canal, na televisão, existe uma propagação maior, existe uma visibilidade bem maior. Existindo uma visibilidade maior, obviamente o público será maior de praticantes. Então, por isso essas práticas corporais de aventura, como o skate, o esqui, elas têm ganhado maior espaço. Tanto que o skate tornou-se olímpico. Expansão do surf. Aí mais uma questão que a mídia ela entra nesses aspectos, para vocês verem como a importância de um esporte, ele ser visto por uma grande massa, para que ele tenha uma maior prática, para que assim ele comece a crescer e ter uma maior emancipação. O surf ganhou o mundo nas Olimpíadas de Antuérpia, na Suécia, em 1912, graças a Duke Paoa. Quem era esse carinha aqui, ó? Muitos de vocês não sabem, mas existe esse filme Tarzan, ele foi o primeiro Tarzan. Surge na primeira Olimpíada, eu coloquei aqui, ó, ganhou visibilidade na Olimpíada de Antuérpia, na Suécia de 1912, mas eu falei ainda há pouco que o surf ele foi adicionado à Olimpíada de 2020, que aconteceu em 2021. E como é que o senhor está falando do surf aqui? Ele era nadador, era ator, as câmeras estavam voltadas para ele. Então, quando ele não estava competindo, que ele era um atleta da natação, nos seus momentos de lazer, ele estava praticando surf. E as câmeras todas em cima dele, o mundo vendo ele, visualizando ele naquela prática. Obviamente que esse cara foi altamente influenciador para que o surf tivesse uma expansão gigante. Então percebam aí como a mídia é importante para que o esporte ele consiga se propagar. Na figura do Tarzan, o surf ganhou uma maior visibilidade mundial. Ó, atleta campeão da natação nos 100 metros livres nessa Olimpíada da Antuérpia em 1912. Percebam que mais de 100 anos depois que o surf conseguiu se tornar olímpico, mas ele deu uma grande visibilidade para o esporte. O skate como modalidade olímpica, trouxe 2 slides para vocês, tornou-se olímpico em 2021, graças a quem? Ao X Games. Está aqui uma foto da nossa fadinha, a Raíssa Leal. Ganhou a medalha de prata, é um fenômeno aí no skate que acontece, o skate park que acontece, né, aquela disputa. Skate street, na verdade, não é o parque, é o street, tá, pessoal? Práticas corporais de aventura, ó. Os outros exemplos aqui, ó. Aí nós temos a canoagem. Eu fiz questão de trazer essas diferenciações aqui para que vocês entendam, ó. Nós temos a canoagem slalom, que é aquela que simula como se fosse uma correnteza que o indivíduo tem que passar por dentro das 2 varinhas para ele marcar os pontos. Claro que existe a canoagem que ela acontece no ambiente que eles montam, que eles criam aquele percurso todo. Mas existe a canoagem slalom que acontece no ambiente natural. Existe a canoagem de velocidade,
que aqui já é para disputar, já é um esporte de marca. Então percebam que eu falo de uma prática corporal de aventura e eu não posso deixar de falar que essa mesma prática corporal de aventura, ela se classifica de uma outra forma dentro de uma outra unidade temática que são os esportes, certo? Aí nós temos o ciclismo, ó. O ciclismo, ele pode acontecer no velódromo, que é aquele circuito que parece uma pista de atletismo, mas ele acontece na natureza, no mountain bike, o BMX. A maratona aquática acontece em mar aberto, nós temos aula sobre a maratona aquática. O remo, nós temos aí também uma seleção muito forte, o skate, o surf, a vela, a escalada, será adicionado o kitesurf. Então percebam que essas práticas corporais aqui, essas práticas corporais de aventura são esportes e que disputam os Jogos Olímpicos. Lembro a vocês, um esporte para se tornar olímpico, ele tem que ter uma grande visibilidade, tem que ser praticado por no mínimo 75 países, ter em todos os continentes do globo. Essas são um dos quesitos para que o esporte torne-se olímpico. Modalidades que serão adicionadas, ó, falei ainda há pouco do Bruno Lobo, é o kitesurf. É um esporte aquático que utiliza uma pipa ou papagaio e uma prancha com suporte para os pés, sendo o objetivo voar e deslizar sobre a água puxado pela pipa. Este esporte é bem recente e está ficando popular no Brasil e no mundo. Está aqui a foto do Bruno Lobo, que tem grandes chances de trazer uma medalha olímpica para a gente em 2024. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe algumas questões aqui para nós analisarmos, pensarmos juntos sobre ela e conseguimos aqui com certeza acertar a questão. Bora lá. Uma questão do Enem de 2021, bem recente. O skate apareceu como uma forma de vivência no lazer em períodos de baixas, nas zonas em que ficou conhecido como surfinho. Já dei essa explicação para vocês na aula. No início foram utilizados eixos e rodinhas de patins, pregados numa madeira qualquer. Para a sua composição, sendo as rodas de borracha ou ferro. O grande marco da história do skate ocorreu em 1974, quando o engenheiro químico chamado Frank descobriu o uretano, material mais flexível, que oferecia mais aderências às rodas. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras e possibilitou a um maior número de pessoas inexperientes começar a praticar dessa modalidade. Então perceba esse trecho bem aqui, ó. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras. Olha só agora, ó. E possibilitou a um maior número de pessoas inexperientes começar a praticar dessa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. De acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo, letra A, contribuíram para a democratização do skate. Letra B, evidenciaram as demandas comerciais do skatista. Definiram a carreira de skatistas profissionais. Bora começar a analisar por essa C aqui. Definir a carreira de skatistas profissionais? Não. Com o surgimento do uretano, que o Frank lá percebeu que conseguia fazer umas rodinhas que aumentava a quantidade de manobras que as pessoas poderiam utilizar, facilitou o aprendizado e a utilização de skatistas que eram o quê? Inexperientes. Então não fala assim profissionalização de skatistas, tá? Permitiram que a prática social do skate substituísse o surf? Não. O skate ele não veio para substituir o surf. O skate ele surgiu advindo do surf, porque os surfistas em baixa maré não conseguiam surfar e tiveram essa ideia de colocar as rodinhas de patins lá e começaram a praticar. Mas não tem nada a ver com o skate eliminar a prática do surf. Não, muito pelo contrário. Indicaram a autonomia dos praticantes do skate? Também não. Então a opção correta aqui, turminha, ó, é a letra A. Contribuíram para a democratização do skate. Vamos voltar lá para a pergunta mais uma vez, ó. Tá bem aqui, ó. O maior número de pessoas inexperientes
começar a praticar dessas modalidades. Então, quando pessoas inexperientes começam a praticar, o que está acontecendo? Eu estou democratizando, eu estou oportunizando a outras pessoas que são até inexperientes vivenciarem aquela prática corporal. Tá certo? Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho sobre as práticas corporais de aventura. Sempre levem em consideração que qualquer unidade temática dessa, que o indivíduo escolha ter a sua vivência prática, será benéfica para a saúde do indivíduo. Que seja no jogo, que seja na dança, na luta, nos esportes, na ginástica, até mesmo nas práticas corporais de aventura. Esqueçam questão de gênero. Qualquer unidade temática dessa pode ser trabalhada, pode ser executada por indivíduos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Não existe essa questão, práticas corporais de aventura, o skate, é uma modalidade exclusivamente masculina. Não existe isso. Tanto que nós temos um fenômeno que é a Raíssa Leal, que é aqui, maranhense, que é da nossa terra. Tá bom? Então, presta atenção a esses comandos. Quando falar de gênero, sempre masculino e feminino podem participar. Então, até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?